Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo da química de enóis e enolatos. Né? Nós já vimos no canal aqui a reação de alquilação de enolatos e até agora todas as aulas que eu falei foram relativas a enolatos vindo de cetonas e aldeídos. A partir desse momento, começarei a introduzir reações de enolatos vindo de outros compostos carbonilados. No caso dessa aula de hoje, vou falar de enolatos gerados a partir de ésteres e amidas. Bom, enolatos de ésteres e amidas, um detalhe que você precisa observar, como aqui no canal já tem a lista de derivados de ácidos carboxílicos, que é onde eu trato de químicas de cloretos de acila, anidridos de ácidos carboxílicos, ésteres e amidas, lá você já tem toda uma série de vídeos a respeito desses assuntos, né? E uma das reações que eu mostrei lá foi a hidrólise básica de ésteres e amidas. Quando você reage um éster ou uma amida com uma base, essa base ela pode atacar aqui na... Desculpa. Ela pode atacar na carbonila e promover aqui uma reação de substituição nucleofílica acílica, que foram as reações que eu tratei lá, na lista de derivados de ácidos carboxílicos, ou a base pode atacar no hidrogênio alfa da carbonila do éster ou da carbonila de amida, porque aquela propriedade de enolização de hidrogênios alfa carbonílicos, ela é comum a todos os compostos carbonílicos. É que, evidentemente, cetonas e aldeídos têm uma tendência maior a reagir por meio do seu hidrogênio alfa, mas ésteres, amidas e ácidos carboxílicos também. Tá? O que vai depender se a reação ocorre na carbonila ou no hidrogênio é se é a natureza da base, ou seja, a força e o seu volume. Né? Lembrando sempre que base e nucleófilo são duas formas diferentes de chamar a mesma entidade química. Né? Toda base é um nucleófilo, todo nucleófilo é uma base. Isso eu já falei em várias aulas aqui no canal. O que vai determinar é se essa sua entidade está reagindo com um hidrogênio, você vai chamar de base. Se ela está reagindo com carbono, você vai chamar de nucleófilo. Então, a mesma entidade química aqui, ela pode reagir como base no hidrogênio alfa ou como nucleófilo no carbono carbonílico. Né? Só que para você promover a enolização de ésteres e amidas, você deve empregar bases não nucleofílicas. Ou seja, o que é uma base não nucleofílica? É uma base muito forte, mas que tem um impedimento estérico muito grande. Aí, por conta desse impedimento estérico, ela não consegue atacar o carbono. Ela vai sempre preferir reagir no hidrogênio, que está mais exposto e menos impedido estericamente. Quais são as bases não nucleofílicas que nós falamos aqui para a geração de enolatos? Basicamente, é o LDA e o KHMDS. São as duas principais, sendo que o LDA é de longe a mais utilizada por questões que eu já falei. Ela não tem custo muito elevado, é razoavelmente fácil de se preparar e funciona bem na maioria das vezes. Bom, se você tentar fazer uma reação de enolização com o íon hidróxido, de um éster ou de uma amida, a sua reação vai falhar. Por quê? O íon hidróxido é uma base forte e não impedida estericamente. Então, ela vai atacar sempre no carbono carbonílico. Ela sempre vai reagir como nucleófilo. O íon hidróxido é uma base forte e extremamente nucleofílica, porque ela não tem impedimento estérico nenhum. Então, a reação que você vai promover vai ser a hidrólise básica de ésteres e amidas. Você vai ter o ácido carboxílico original e o álcool, né? Por meio de uma reação de substituição nucleofílica acílica. Essa é a reação que você vai ter se você tentar fazer uma enolização de um éster ou de uma amida com o íon hidróxido. Não vai dar certo. Também não vai dar certo se você utilizar a amônia, você vai promover a amonólise, né? Não vai dar certo. Agora, se você tentar com LDA, que é uma base forte, não nucleofílica, porque é muito impedida estericamente, a baixa temperatura, lembrando sempre que toda reação que envolve
LDA, por ele ser uma base muito mais forte que a água, o solvente tem que ser anidro. Aí você vai conseguir promover a reação de enolização, porque o LDA ele é muito impedido. O LDA ele não chega aqui para reagir com carbono, porque o impedimento estérico dos dois grupos isopropila não permitem isso. Ainda mais a baixa temperatura, que aí a baixa temperatura você também entra na questão termodinâmica e na questão cinética. A energia de ativação de uma reação ácido-base costuma ser muito menor do que a energia de ativação necessária para uma reação nucleofílica no carbono. Então, a baixa temperatura, né, os processos mais favoráveis são aqueles que precisam de menor energia de ativação, as reações ácido-base. Então, nessas condições aqui, LDA, ou seja, base não nucleofílica volumosa, baixa temperatura, aí você consegue promover a enolização, no caso aqui, esse é um enol de um éster, e aqui um enol de uma amida. E a partir do momento que você conseguiu gerar o enol, esses enóis eles fazem todas as reações que normalmente os enóis fazem, né? Ele pode fazer tanto uma adição aldólica, eles são muito reativos com aldeídos, formando aqui um aldol, né? Existem vários estudos, inclusive, a respeito de estereoquímica aqui, mas que não é o objetivo do canal, que isso é mais para pós-graduação. Mas a partir do momento que você gera um enol de um éster ou um enol de uma amida, reagindo com aldeído, você consegue promover a reação de adição aldólica, bem como outra reação que é muito comum, que é a alquilação alfa de ésteres e amidas. Bastando para isso que uma vez que você tenha conseguido gerar o enol do éster ou o enol da amida, você reaja com um haleto de alquila primário, né, que é o mais ativo para SN2. Com o secundário vai falhar, que essa base aqui esse nucleófilo aqui ele já é muito impedido estericamente, então ele vai acabar reagindo como base, dando uma reação de eliminação. E aí não faz muito sentido sinteticamente. Para promover a alquilação, então, utiliza-se os haletos de alquila primário. Então, os enolatos de ésteres e amidas fazem basicamente as mesmas reações que os enolatos vindos de cetonas e aldeídos. A diferença é que, para gerá-los, você só consegue gerá-los eficientemente empregando-se bases não nucleofílicas a baixa temperatura. Via de regra, o LDA, que é de longe a mais utilizada. Bom, a partir da próxima aula, eu vou falar sobre as reações de halogenação de enolatos e halogenação tanto de enolatos de cetonas, aldeídos, ésteres, amidas e até de ácidos carboxílicos vai ser o nosso próximo assunto. Obrigado, bom estudo.